Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay. Um pós-jogo de Palmeiras. É um time padronizado, eu quero deixar claro. Realmente é um time padronizado. Eu me equivoquei. É óbvio que eu estou sendo irônico. 2, Sporting Cristal 1. Vamos começar da seguinte forma. Isso é achismo. A folha de pagamento do Palmeiras deve ser um mês da folha de pagamento do Palmeiras paga um ano da folha de pagamento do Sporting Cristal. O Palmeiras mais uma vez fez um jogo nojento. O Palmeiras mais uma vez fez um jogo escandaloso de ruim. Não tem padrão. Não tem variação. Não tem esquema de jogo. É uma coisa totalmente repetitiva, não tem evolução. Nós vamos falar de cada jogador, ok? Vou dar um resumo do jogo, muito rápido, para aí a gente falar. Mas eu quero falar da entrevista coletiva do Abel Ferreira, eu vi todinha. Vocês estão mais calmos? Aí, torcidinha de merda. Parte da torcida do Palmeiras, que é uma torcida de merda, um lixo de torcida. Eu já sei qual vai ser o argumento. Ganhamos 3 pontos, tá lá. Não interessa como. Cuidado com esse discurso, que a gente viu muitas vezes isso daí, já vimos. Isso não é achismo, isso é fato. E a gente viu como acabou. É só pegar times com mais qualidade e acabou. Porque o Palmeiras hoje, perante o Flamengo, está jogando muito menos. Perante o Corinthians, está jogando menos. Menos vídeo que a gente fez lá. Uma vergonha. Mas não é só isso. Tem alguns times que o Palmeiras joga menos. E com muito menos investimento. O Palmeiras começa o jogo, ok, pressionando, uma intensidade não fora do normal, nada, foram alguns gols, foram tentados alguns gols, porque a imprensa, essa imprensinha, esses youtuberzinhos, essas mídias sociazinhas que vocês estão cansados, isso repetitivo, mas não tenho o que falar de novo, é sempre a mesma coisa. Quase que o Arias faz um gol de perna esquerda, ele chutou no gol, ele não tem culpa. Inclusive eu vou propor um exercício com os jogadores, nós com os jogadores, tá? O Arias me chutou de esquerda, o goleiro rebateu, foi quase nele, não é culpa do Arias. Teve alguns momentos, mas não vi nada fora do normal. Teve um gol impedido do Flaco Lopes, até que o Murilo, de cabeça, ele faz 1-0. Até então, o Sporting Cristal não jogava, mas, de novo, efetividade, falha na finalização, último passe, isso e aquilo. Numa das bolas, e aí o Palmeiras continua, só que aí o Palmeiras faz 1-0, ele não é que ele recua. O Palmeiras é time para jogar atrás. É a cabeça de um técnico que é um retranqueiro. É a cabeça de um técnico que não sabe jogar para frente. Por isso eu quero propor um exercício com vocês. Pode ser que eu esteja errado. E aí, numa jogada que estava lá na nossa ala direita de ataque, o Giai, nosso amigo Giai, que nós vamos falar dele, ele conseguiu errar um passe sem sacanagem. Quanto? 1 metro. 1 metro. Eu não estou exagerando. 2 metros máximo. Eles vêm para a esquerda, numa jogada, uma trama deles. O cara lá, não sei se era ponta ou ala, não sei quem caiu na esquerda deles, ele levanta a cabeça, ele vê um cara vindo da intermediária de ataque, o cara não chega na meia-lua, ele ainda está fora, o cara conscientemente levanta uma bola e o cara faz um golaço de primeira. Uma jogada construída. Coisa que eu não escuto isso no Palmeiras. Ah, mas a nossa jogada foi construída, cuidado. Com a folha de pagamento do Palmeiras, o Palmeiras tinha que fazer 40 jogadas construídas todo jogo. O aproveitamento do Palmeiras é pífio, é nojento. Já vamos falar de Abel Ferreira, das pérolas de Abel Ferreira, porque eu falo das pérolas de Leila Pereira. Eu falo das merdas que ela fala. Vamos falar das merdas que Abel Ferreira fala. Ok. Acaba o primeiro tempo, Palmeiras se fala. O Abel Ferreira não mexe.
Ele não mexe. Ele vai com as convicções dele, com a teimosia dele, ele é o técnico. A Leila é que nem a Leila Pereira, ele aprendeu bem. Eu dou a canetada, a caneteira. Ela é a caneteira. E ele faz, ele é o capitão. Ele faz as mudanças que ele achar. Perfeito, continuem. E nós que morremos abraçados, o torcedor. Começa o segundo tempo, não vi absolutamente nada de diferente. Nada de diferente. Palmeiras pressionando um pouquinho, um lance aqui, um lance lá. As duas laterais, é um nojo ver. É um nojo, é um asco, é asqueroso ver Giai e Kelvin. Abel Ferreira espera, porque agora eu quero ver qual vai ser a tua... A desculpa que você deu, a primeira pergunta que te fizeram na coletiva, você é um absurdo, cara. Cara, você não existe. Só que essa torcidinha de merda, essa parte da torcida do Palmeiras, esse lixo, compram. Você vende lixo, eles compram. Você vende merda, eles compram. Desculpa, eu tô com um pouco de tosse hoje. O Alan fez uma bela jogada e ele conscientemente bate, a fazer um golaço, a bola bate no travessão. Até que aos 30 e tantos minutos, o Abel, com 20 e poucos, né, ele tira o grande amigo Kelvin, o nosso amigo Kelvin, um borra-cué com fralda cheia. Não tem como, não dá mais. Para colocar o menino da base, o Arthur. 5 minutos de jogo que o Arthur tá lá. Ele vai fazer uma jogada. O cara do Sporting Cristal, um idiota, é jogador burro. 99% dos jogadores jogam com a chuteira, não jogam com a cabeça. O Arthur tá saindo da área, nem perigo tava levando para pequena área. Ele vai lá e faz todo estabanado. Pênalti. O Lopes vai lá, bate, quase que o goleiro pega, não interessa, 2-1. O curioso é que depois... Desculpa novamente. O curioso é que depois do gol, o que o Palmeiras fez? Vamos voltar. Ele conseguiu pôr o Abel Ferreira, esse lixo de treinador de 3 anos pra cá, tô deixando claro, horrível. Ele conseguiu pôr o Evangelista ok, que já tá merecendo jogar numa ala esquerda, já que não tem. Eu propus isso, é uma ideia, posso estar falando merda. E ele conseguiu pôr o Felipe Anderson. Outro dia eu estava vendo alguém que fez uma comparação de Felipe Anderson com Lucas Lima. Ele consegue ser pior. O Abel Ferreira falou sempre da base não, desculpa. Que nós vendemos, que nós isso, da base, lógico, mas que nós fazemos, que o Palmeiras fatura, que o Palmeiras isso. Quando esse cara, eu acho que eu vi ele 2 vezes na vida falar de João Paulo Sampaio. Por que eu estou comentando isso? Porque ele vende para essa torcidinha lixo do Palmeiras, que é a parte, essa merda de torcida, que o Palmeiras é o time mais jovem, da média mais baixa do Campeonato Brasileiro. Ele pôs 10 jogadores da base, usa 2 quando usa, fora o Alain, que tem idade, já não é mais da base mesmo, e põe às vezes o Arthur. Cadê o Luiz Pacheco que ele tanto elogiou? Cadê o Figueiredo que está voltando? Cadê o Eric Belé? Isso é história, é conto para boi dormir. Só acredita o idiota que quer acreditar. Porque ele põe 10 moleques da base e você baixa a média de idade. Os moleques efetivamente jogam? Tá aí a pegadinha. Vamos lá. Vocês viram a resposta idiota que ele deu para a primeira pergunta? Eu não sei quem fez. Não sei se foi aquele tal de Gustavo Soler. Por que que ele tá jogando com o Kelvin? Olha, ele falou que ele acompanha os treinamentos, isso e aquilo, e que se o Arthur talvez tivesse jogado de titular, ele sairia e não teria feito a jogada do pênalti. Olha o que eu escutei numa entrevista coletiva. Teve uma outra parte que ele falou assim que o Palmeiras é um time muito bem treinado,
Um time resiliente, muito bem treinado. Você está enganando quem? Essa torcidinha de merda. Porque eles compram merda. São pessoas que usam cabresto, não enxergam 3 centímetros na palma do nariz, na frente do nariz, 3 palmos na frente do nariz e 3 centímetros por lado. E aí vem as críticas em cima de mim, que tá tudo bem. Como é que é a crítica? Eu sou alienado, que eu vivo no mundo paralelo, que eu falo merda. Vocês são inteligentes. Parece que vocês não viram esse filme. Palmeiras é líder. Palmeiras é líder. Palmeiras é líder da chave dele. Palmeiras ganhou, é o que importa. Continue assim, cada um tem... Eu sinceramente, eu respeito, concordar zero. Vou fazer uma pergunta para vocês, que agora é muito interessante, eu acho. Porque eu queria passar para vocês, espera aí. Eu queria rapidamente passar alguns jogadores para vocês. Carlos Miguel. Detalhe. Palmeiras recua depois do gol. Eu ia falar do Carlos Miguel, ele fez uma defesa que foi em cima dele, mas importantíssima. A gente tomou pressão do Sporting Cristal. Carlos Miguel. Não posso, sinceramente. O gol que ele tomou foi uma extrema felicidade de um cara e salvou ainda o Palmeiras no último minuto. Por quê? Porque esse técnico cagão, medroso, linha de Mourinho, que para mim é um lixo de linha, não faz para mim, não me agrada. O Filipão, que era um cara super preocupado com a defesa, na boa, eu me lembro o time do Filipão, como eu me lembro, eu ia em todo jogo, já fui fanático, eu falei para vocês, jogava muito, mas muito mais bola que esses caras. Mas não é os jogadores, aí que eu quero questionar, eu quero levantar, vamos fazer uma reflexão. Carlos Miguel, ok. Giai. Já é um escândalo jogando bola. É um escândalo de jogador ruim. É uma aberração. Eu não desejo nada de mal para o menino. Só que o Giai jogando bola e eu jogando badminton é a mesma coisa. Gomes, Murilo, Kelvin, pelo amor de Deus. Aí entra, eu não vou entrar naquele papo de quanto dinheiro o Palmeiras já gastou. Kelvin. Aí entra também a reflexão. Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alain, Lucas Evangelista, Arias, Flaco. Vamos falar também do Roque e do Paulinho. Paulinho eu não posso falar, porque não jogou. Todos esses jogadores na mão de um outro treinador, com uma outra mentalidade, com variações, com esquemas de jogo, com outros repertórios, vários repertórios, né, com um repertório vasto, não estariam jogando muito mais bola do que jogam? E eu não estou criticando eles, tá? Estou deixando muito claro. Eu não estou criticando eles, estou defendendo eles. Porque me dói o coração ver jogadores hoje, com o nível deles para o futebol brasileiro, o Abel Ferreira estraga o futebol, ele atrapalha o futebol dos caras. É a minha opinião, gostaria que vocês refletissem e me falassem. Posso estar esquecendo alguém? Óbvio. Ele não colocar o Gilberto, não deu chance para o Gilberto da base. Um cara que acabou em todas as categorias, acabava com os jogos. Ele não deu uma oportunidade. Aí o Palmeiras entra com Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alain, Lucas Evangelista, depois entrou, e Arias, que saiu Arias para a entrada do Felipe Anderson. Pelo amor de Deus, cara. Ele insiste. Sousa se esforça. É um cara que se esforça, ele faz, ele corre, dá os dribles. Não tem uma finalização. 90 milhões de reais. Luigi, é um desespero, desculpa. Não é por mal, não é porque ele é da base, tem que vingar. É um desespero ver o Luigi jogar. E o Lopes? Tá naquele meio que eu falo. Hoje, olha que eu estou defendendo o Flaco Lopes. Eu sempre falei que ele era um jogador de jogo pequeno. E eu acho que ele evoluiu pra caramba. Só que o futebol dele é atrapalhar. Só que vai vir algum idiota para falar para mim, olha que na mão do Abel ele foi para a seleção.
Olha que na mão de outro técnico, eu respondo, ele poderia estar jogando muito mais. Pensem nisso. Pessoal, outra coisa. Rapaziada, como é o nome dele? O Vitor Roque. A coisa não tá, não sei, eu não sei o que tá pegando. Porque eles não vêm, bom, o que não falta nessa gestão lixo, merda dessa presidente Leila Pereira, uma gestão lixo, asquerosa, nojenta, de merda, uma gestão total, claridade, transparência, isso, uma coisa é ser explícita, ser limpa. O que é limpa? Vem e fala. Tem coisas que você pode... Tudo lá é escondido. É por isso que eu falo para vocês, mas ela está blindando das coisas boas e das coisas ruins. Cuidado, tem os dois lados da moeda. O que está pegando com o Vitor Roque? E os conflitos de interesse dela? O que está pegando com o Paulinho? Não, o Paulinho está voltando, já é daqui... Eu estou escutando esse papo fazem 6 meses. Na verdade, não fazem 6 meses. É desde abril do ano passado. Março do ano passado. Vocês lembram quando o Paulinho foi contratado? Março, abril, ele está jogando. Vai vir um idiota dessa torcidinha de merda para defender, que vai falar o quê para mim? Ronaldo, ele jogou o Mundial. Sabe o que eu falo para esse cara? Amigão, continua com seus pensamentos. Está tudo ótimo. Para não falar o que eu penso. Bom, enfim. Falta tudo isso. Falta essa coisa explícita, essa coisa transparente, que lá não existe. Digo de novo, quem pagou o contrato, quem pagou a multa da assinatura do pré-contrato do Abel? Nunca ninguém vai saber. Isso não é para ninguém saber. Lógico. Porque sabem que é merda. Quando é coisa boa, eles jogam, né? Óbvio. É simplesmente patético o que eu vejo. Só para finalizar, quando eu falo para vocês, Abel, não está na hora de você já tentar emprestar, emprestar já é mais um dinheiro jogado fora, que é o Vigiai. Não está na hora de eles saírem? Vende o Giai, ele tem passaporte europeu. Tchau, tchau. Acorda, Abel Ferreira. Chega da teu blá blá blá, esse lixo de entrevista coletiva. Trabalha mais, cara. Porque o teu trabalho para mim é pífio patético. É pífio patético de 3... Coincidentemente, até então, você tirava coelhos da cartola. Tudo. Leila Pereira entrou, a tua derrocada começou, cara. Só que aí vai vir os idiotas de plantão para falar. Defendam, tá tudo ótimo. Só que depois vocês mostram a cara. Porque eu tô vendo um monte de youtuberzinhos que eram uns lixos falando que Leila Pereira é doutor, modo de falar, ela é bilionária, sabe o que faz. É como falavam do Textor. Eu não estou comparando, óbvio, ela com o Textor. Não tem comparação. Eu estou dizendo de torcida. E agora os caras estão cuspindo fogo. É a torcida do Palmeiras. Essa torcidinha, não é a torcida, por favor, não é geral. Essa parte da torcida, esse lixo, esse lixo de torcida. Esses idiotas. Então, daqui a pouco eu quero ver eles aparecerem. Porque os youtubers já estão acordando. Aqueles que eram puxa-sacos, interesseiros, parciais, agora estão vendo que não tem mais como defender. É só vocês verem o futebol que o Palmeiras apresenta. Para vocês está legal? Tá, estamos ganhando de 1-0, 2-1 do Sporting Cristal. Logo mais tem Palmeiras e Flamengo. Ainda você tem outros jogos grandes. Eu quero ver. Quero ver vocês abrirem a merda da boca. E o Arthur, ele não coloca. O moleque joga feijão com arroz. Ele não é o Kelvin. Para você ver quando ele fala da base. É essa que é a diminuição da média de... É o time com menor média de idade do campeonato. É só no papel. É só blá, blá, blá. E para finalizar, eu vi uma matéria muito curiosa hoje. Estava lendo o UOL também, que eu também não confio totalmente, tá? Eu não vou ler a matéria toda, só vou ler. A onda de brasileiros rumo ao Paraguai. Olha onde o brasileiro chegou. Ao Paraguai
em busca de sonho de direita. O que significa isso? Porque aqui virou 90% de vagabundos, que são liderados por um condenado, um bandido, um presidiário, que todo mundo sabe como está lá, que ele é condenado. O próprio, tinha um ministro aí, Marco Aurélio, se eu não me engano, eu posso ter enganado, falou que ele é um cara condenado. Ele não está. E está lá em cima. Por quê? Por causa desse supremo esgoto, o supremo mar de lama, supremo podridão, suprema corrupção, e aí por diante. E aí, os caras, porque já não aguentam mais, não só a esquerda, esse lixo de falta de educação, falta de visão, de formadores de opinião, para tirar essa escória, essas escórias da humanidade. Não, porque não é Brasil. Brasil, para mim, é a melhor terra do mundo, o país mais bonito do mundo. E os 5-10% que fazem o Brasil são extremamente capazes. São caras que seguram. Eu acho que são os melhores do mundo, porque é impossível. Olha, é quase que impossível. 10%, nós estamos falando de 20 milhões, 25 milhões, segurado mais 250 milhões. Isso é uma vergonha. 25 milhões segurar um povo que no total tem 250 milhões. Isso é uma vergonha. Uma máquina corrupta. Escândalo. O chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade. Entenderam? Abre aspas. Empresários estão saindo do Brasil para vir para o Paraguai. Aqui a carga tributária é muito menor e as leis trabalhistas são muito mais acessíveis. Tudo isso leva a quê? A essa fila enorme que hoje explicava o paranaense que estava esperando o visto. O grupo faz parte de uma onda crescente de brasileiros que querem se mudar para o Paraguai e tem chamado a atenção de autoridades do país. Preciso falar mais alguma coisa, rapaziada? Tá aqui, não sou eu que estou dizendo. É notícia. Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, vocês estão dando uma puta força pro canal. Gostaria da opinião de vocês, se vocês acham que faz sentido o que eu falei, em todos os jogadores que podiam estar jogando muito mais bola com outro técnico. Enfim, tudo isso que a gente conversou, valeu? Eu agradeço. Ótima tarde a todos.